ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Saúdos a todos os ouvintes com a santa paz de Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, bom te ver aqui. É bem verdade que fiquei uns dias aí off, não postei mensagens nem pregações. Esses dias eu estive de viagem com minha família, meu pai, minha mãe, para Minas Gerais, onde Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ou o Deus que você ouve falar e ainda não serve, Jesus Cristo, ele realiza sim sonhos, ele realiza sim desejos, desejos do nosso coração, sonhos dos nossos corações, desde que ele seja magnificado e glorificado nisso. Foi uma bênção, desde quando nós fomos até quando nós voltamos, foi Deus purinho agindo, realizando sonhos e desejos. Porque quando eu via um ônibus de viagem, nós somos de ônibus de viagem e voltamos de avião. Sempre quando eu via ônibus de viagem, eu sempre ficava imaginando como seria viajar em um ônibus de viagem. Esses ônibus de 2 andares, ônibus de viagem de 2 andares, que fazem viagens longas de 12 horas. Eu sempre ficava imaginando como será que deve ser andar num ônibus de 2 andares, na parte de cima. E eu sempre tive essa curiosidade, sempre tive esse desejo, e Deus sanou essa curiosidade, esse desejo. Quando a gente foi de ônibus desses de 2 andares. Vou falar para você, foi um desejo realizado, porém, chacoalha bastante. Pensa num ônibus que chacoalha ali, balança para lá, balança para cá, parece a Palmeira, rapaz. Às vezes dava até medo quando o motorista ia fazer curva, eu ficava com medo do ônibus sair do centro de gravidade, porque nas curvas, pelo tamanho da estrutura do ônibus, 2 andares, fazendo as curvas ali, eu até fiquei um pouco com receio dele sair do centro de gravidade ali. Mas graças a Deus ele nos levou, nos trouxe em paz. E Deus realizou um desejo do meu pai, que era ver a casa onde ele nasceu, onde ele cresceu, a casa do pai dele. Nós visitamos a Dona Odete, que hoje é dona lá do terreno, lá em Açucena, Minas Gerais. Açucena é o dono do sítio lá, Dona Odete. Gente boa pra caramba. Deus seja louvado pela vida dessa mulher, pela vida da Odete. Visitamos alguns familiares, ficamos ali em João Boulevard, depois fomos para um sítio onde ficamos ali uns 3 dias no sítio, em João Boulevard, ali na festa de aniversário da minha tia, de 80 anos. Depois nós fomos para Belo Horizonte, passamos uns dias lá na casa dos meus tios também. E, enfim, viemos embora e viemos de avião. Deus seja louvado, foi uma bênção. Sonho realizado, desejo realizado, família unida, tudo junto e misturado. Deus é uma bênção. Primeira vez que eu visitei Minas Gerais, primeira vez que eu fui para João Boulevard, e para ser sincero, eu não queria vir embora não. João Boulevard, tá ali o terreno, meu tio mora num terreno um pouco mais alto, aí dá para ver o nascer do sol, dá para ver as planícies, os terrenos ali, rapaz, eu fiquei deslumbrado pela glória de Deus, maravilhas de Deus, é benção demais. E na volta a gente voltou de avião, foi uma bênção de Deus. Lá de cima eu fiquei meio zonzo, porque eu fiquei olhando para baixo pela janelinha do avião, sentei na janela, graças a Deus. Eu fiquei olhando pela janela para baixo, eu fiquei meio zonzo, tive que tomar um remédio para tontura, mas foi uma bênção. De estar ali sobre as nuvens, em cima das nuvens, ver o céu azul, ver as grandezas de Deus, ver a glória de Deus manifestada ali, foi uma bênção. Ver as nuvens, o céu, a terra, ver
grandezas de Deus, ver a glória de Deus manifestada. É lindo demais ver a presença de Deus, ver a glória de Deus, a majestade de Deus é imensurável, não tem nem palavras para descrever como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Quando estive lá em Minas, eu fui usado pelo Espírito Santo sobre o tema da mensagem fiel até a morte, onde preguei sobre Daniel na cova dos leões. Foi no sítio ali na chácara onde nós estávamos, não é? E hoje eu tinha uma mensagem preparada que era Gênesis capítulo número 4, já tinha preparado, só que ainda não tinha enviado os vídeos. E como a rede de internet lá é um pouco fraquinha, muita gente usando, muita gente compartilhando, não consegui enviar os vídeos. Na época lá, quando eu estava lá em Minas, não consegui enviar os vídeos das pregações, das mensagens. Então, quando eu voltei de Minas Gerais, eu praticamente postei todos os vídeos das pregações, assim, no retorno da viagem, né? Então, fiquei um pouquinho tempo off, sem postar, sem mencionar a palavra do Senhor. Estamos aí voltando, retornando, pregando a palavra de perdão. Estamos aí voltando, pregando a palavra de Deus. Hoje nós não daremos continuidade à nossa maratona. Estamos maratonando na Bíblia Sagrada, do Gênesis Apocalipse. Se der tempo, bem. Se não der bem, melhor ainda. Porque se não der tempo, é porque Jesus Cristo voltou. Então, nós estamos no capítulo 4 do livro do Gênesis. Nós não vamos dar continuidade hoje. Hoje será uma mensagem um pouquinho diferente. Não será sequência, não será maratona. Uma mensagem que já está no meu coração, que eu já ministrei essa mensagem. É uma mensagem pela qual, quando eu fui ministrar pela primeira vez, eu tive que subir no monte para orar a Deus, porque é um tanto polêmico, podemos dizer assim. É um assunto meio polêmico, mas é um assunto bíblico, é a palavra do Senhor. Então, peço atenção a vocês, que prestem bem atenção na palavra de Deus, examine bem as escrituras, olhe bem as escrituras. O meu intuito aqui não é dividir, o meu intuito aqui é multiplicar, entregar a palavra de Deus como ela realmente é, explicar a palavra de Deus como ela realmente é. Eu não sou dono do conhecimento, eu não sou dono da sabedoria, de mim mesmo não tenho nada para oferecer para vocês. Já fique sabendo que de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Tudo que eu tenho vem da graça de Deus, vem da misericórdia de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que revela, é Ele que transforma, é Ele que cuida. Tudo que eu preciso fazer é orar, jejuar e buscar a direção dEle. Então, nós vamos hoje falar com o tema de hoje é o clamor da meia-noite. Já ministrei essa mensagem, inclusive eu já tenho ela no YouTube também, nas plataformas. Porém, eu preguei lá na igreja e o vídeo estava um pouco ruim, já que foi uma gravação ao vivo, não é? Na simplicidade do que temos para oferecer ao Senhor, aos irmãos. Foi gravado numa live, numa igreja bem humilde, do pastor Tiago. Deus abençoe ele grandemente. E hoje estaremos falando sobre esse tema de novo, cujo tema da mensagem é o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos ficar muito, muito alertas. E a mensagem de hoje é um alerta para mim, é um alerta para mim e para vocês. Ou seja, a mensagem de hoje é um alerta para mim e para vocês. Não é um alerta só para vocês, é um alerta para mim também. Ou seja, é um alerta para todos nós, para que nós possamos estar atentos, vigilantes, né, para que possamos estar espertos para o que está para acontecer, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre o clamor da meia-noite. O texto base que nós vamos utilizar no dia de hoje é Mateus, capítulo de número 25. Uma passagem muito conhecida,
tá bom? Uma passagem muito pregada, muito analisada, muito falada. E o Espírito Santo de Deus, ele revela a quem quer, como ele quer, na hora que ele quer. Essa mensagem que me foi revelada, ele já pode ter revelado a outras pessoas antes de mim, e pode revelar a outras pessoas que nem sequer me conhecem, mas também já receberam do Senhor essa revelação e também já pregam assim, já ministram assim. Isso que é bom no Espírito Santo, porque ele não dá só a um, ele dá, ele reparte como ele quer. Se ele quer repartir essa sabedoria, esse conhecimento, ele escolhe a pessoa e reparte. Isso é lindo no Espírito Santo, ver a vontade dele sendo manifestada, que ele reparte como quer, quando quer, e na época que ele quer, para quem ele quiser. Para que quem receba não fique só para ele, mas que também transmita certas coisas que recebemos do Espírito Santo, ele vai falar para guardar para nós. O apóstolo Paulo disse que viu coisas que não era lícito escrever, que não era lícito falar, quando ele foi arrebatado aos céus, né? Então, tem coisas que nós não estamos preparados, que nós não estamos estruturados para ouvir do Senhor, da parte de Deus, das grandezas da eternidade, das grandezas de Deus, do seu reino. Tem certas coisas que nós não estamos prontos e preparados para isso. E no tempo oportuno, o Senhor Deus vai revelando as suas glórias, as suas grandezas, a sua palavra. Então, eu vou pedir muita atenção, analise bem a palavra, analise bem as escrituras, tudo que irei falar não é de mim, mas é do Santo Espírito de Deus, tá bom? Mateus capítulo de número 25, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim, versículo de número 1 do capítulo de número 25 do livro de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Não é noivo, é esposo. Não é noivo, é esposo. Presta bem atenção, não é noivo, é esposo. Noivo que vai casar, esposa que já está praticamente um pacto de casamento quase que completo, só falta a cerimônia. Já estão praticamente casados, só falta a cerimônia. E 5 delas eram prudentes, versículo 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Presta bem atenção, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Ou melhor, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Versículo 6. Vamos repetir o versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. De novo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas dívidas, transgressões e iniquidades. Não nos induza à tentação, porque teu é o reino. Bendito és sobre tudo e sobre todos em majestade. És soberano sobre a terra, sobre o céu e sobre os anjos. Porque tu és Deus, ó Jesus Cristo. Ó amado das nações, tende piedade de nós e misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos enquanto ainda é tempo. Abre os nossos olhos enquanto ainda é tempo. Prepara o teu povo, a tua igreja, para o dia do arrebatamento, para que possamos estar alertas, porque os que já dormem ressuscitarão primeiro, desde que tenham dormido contigo. Mas aqueles que não estão contigo só irão ser despertados para o dia do trono branco. Ó Filho de Davi, tenha compaixão de nós, miseráveis pecadores que somos, pois o bem que nós devemos fazer não fazemos, e o mal que não devemos fazer, este está diante de nós e nós acabamos fazendo. Diversas vezes, ó Deus de Israel, nós ofendemos o Senhor. A tua palavra diz que o pecado é uma ofensa. Estávamos nós cobertos de ofensas de pecado. Senhor, que não venhamos ser como porcos, que após limpo voltamos à lama. Que não venhamos ser como cães, que após ter vomitado e tirado toda aquela enzima que lhe fez mal, além de deixar para trás e ir embora, ele volta e come tudo de novo. Ah, Senhor, que não venhamos ser como os cães nojentos e como os porcos lamacentos, mas que venhamos ser como as ovelhas, limpas. Que nós venhamos ter vestes limpas, que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos ser como as virgens, santas e imaculadas, que será apresentado diante de Ti, ó Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, nos abre os olhos, os ouvidos e o entendimento de todos nós. Precisamos da Tua misericórdia, da Tua paz, e nos ajude, porque somos fracos, miseráveis, pecadores.
Não existe ninguém tão miserável pecador quanto eu. Paulo diz que ele era o mais miserável dos homens. Se o apóstolo Paulo é considerado o mais miserável dos homens, o que sobra para mim que sou inferior a ele? Ó Rei, estamos vendidos à morte. Salva-nos, ó Rei, porque estamos vendidos à morte. Estenda sobre nós o cetro de justiça e salva-nos da morte. Liberta-nos da morte, porque tu és o Rei que determina a vida e a morte. Está tudo nas tuas mãos, ó Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sede conosco, abra o nosso entendimento e que possamos ter reserva para o grande dia do Senhor. Abre a minha boca, que não fale eu, que não fale os meus lábios e nem a minha língua, que não fale os meus lábios e nem minha língua, mas o que teu Espírito se manifeste, que o teu sangue venha me lavar, me purificar de toda imundícia, e que o teu fogo possa me incendiar de dentro para fora. Pois Isaías tinha lábios impuros, e no meu caso não é só lábios, é mente, coração, corpo inteiro. Que as brasas do teu altar venham me queimar por inteiro e me purificar por inteiro, ó Jesus Cristo, para que possa ouvir o som da trombeta e ser arrebatado, guardado e protegido antes do último soar da trombeta. O Senhor voltará para tirar o seu povo desta terra. E quando a última trombeta tocar, o teu povo irá te apresentar a Israel como Messias, como nós veremos nesta palavra. Espírito Santo, sou totalmente carente do Senhor. O Senhor não sabe o quanto. Aleluia. Dai-nos graça, entendimento, hoje e sempre. Amém. Pois bem, senhoras e senhores, bendito e engrandecido é o santo nome de Jesus Cristo. Mediante esta palavra, a qual nós lemos, que é muito pregada, que é muito anunciada, eu quero trazer aqui a mensagem com o tema O Clamor da Meia-Noite e trazer 7 pontos, 7 revelações que o Espírito Santo de Deus me trouxe. A primeira revelação que nós temos quando lemos esta passagem é que as virgens não são a noiva. Primeiro, as virgens não são a noiva. Nós conhecemos bem esta passagem, não irei fazer uma introdução, até porque a memória do meu celular está um pouco curta, então vou direto ao foco, para dar tempo de eu mencionar tudo que tenho para mencionar. As virgens não são a noiva. As virgens nunca foram a noiva. Porque se as virgens fossem a noiva, se as virgens fossem casar, ou seja, as virgens não sendo a noiva, isto significa que não são as virgens que vão casar. Não são as 10 virgens que irão fazer parte, que irão se casar. Elas irão fazer parte do casamento. Elas irão fazer parte da festa do casamento, mas não são elas que vão casar. A igreja de Jesus Cristo são as virgens. E as virgens não irá casar com o esposo. As virgens não é a noiva. As virgens não é a noiva.
as virgens não irão casar-se. Não são as virgens que irão casar. Porque se fossem as virgens que fossem casar-se, se as virgens fossem casar, seria um casamento poligâmico e não um casamento monogâmico. Veja bem, não são as virgens que vão casar. Porque se fosse assim, o esposo iria casar com 10 esposas e 5 delas falharam no seu compromisso de casamento e ele passou a se casar com apenas 5 esposas. E não é isso que o texto diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O casamento não é poligâmico. O casamento é monogâmico, ou seja, o esposo irá casar com uma esposa, uma única mulher. O esposo irá se casar com uma única mulher, com uma única esposa. Ele não irá se casar com as 10. As virgens não são a noiva. Presta bem atenção. As virgens não são a noiva. Isso já nos explica que a igreja de Jesus Cristo não é noiva do Cordeiro. Aí vem a primeira, podemos dizer, a primeira barreira de entendimento de muita gente, que sempre fala que a igreja é a noiva do Cordeiro. Não existe na Bíblia, nem de Gênesis, Apocalipse, nenhum texto bíblico que nos dá o direito de interpretar a igreja como noiva de Jesus Cristo. Nunca houve e nunca haverá na Bíblia nenhum texto que nos dá o direito de interpretação de dizermos que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. O único texto, veja bem, o único texto que chega mais perto, veja bem, o único texto que chega mais perto de dizer que a igreja é a noiva é 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2. É o que chega mais perto de dizer, mas não diz. Diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Por quê? Olha aqui o motivo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para pura a um marido. Ou seja, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Eu acredito que esse foi o texto base que usaram para criar a teoria não bíblica de dizer que a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja nunca foi noiva do Cordeiro. Não é a igreja que irá se casar com Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o noivo. Jesus Cristo é o esposo. Jesus Cristo é o esposo. Jesus Cristo não é noivo. Jesus Cristo é esposo. A igreja não é noiva. A igreja é as virgens. A igreja são as virgens. As virgens não irão se casar com o esposo. As virgens irão somente participar do casamento. Ou seja, a igreja não irá se casar com Jesus Cristo. A igreja irá apenas participar do casamento. A igreja que for arrebatada, os santos de Deus, não irão se casar com Jesus Cristo. Elas irão ter uma participação no casamento de Jesus Cristo, o esposo, o Cordeiro de Deus. Então, quem é a esposa? Com quem
Jesus Cristo irá casar. Com quem será essa cerimônia? Já que Jesus Cristo não irá casar com a igreja, mas a igreja terá uma participativa no casamento de Jesus Cristo. Se a igreja não é a noiva do Cordeiro, então por que Deus não nos repreende? Porque qual motivo Deus não repreende a gente? Porque Deus não levanta homens e mulheres, profetas e profetisas, para nos repreender e dizer: vocês não são a noiva do Cordeiro. Não está escrito isso na Bíblia, nunca houve isto na Bíblia. Vocês estão apenas inventando. Por que Deus não nos repreende? Por que Jesus Cristo não nos repreende? Simples. Ele gosta da nossa simplicidade. Vou repetir. Ele gosta da nossa simplicidade. A Bíblia diz que nós devemos ser como crianças para herdarmos o reino de Deus. E crianças, elas são simples e inocentes em certas coisas, em muitas questões, as crianças são simples e inocentes. E é isso que Deus busca dos teus servos: simplicidade e inocência. Quando nós falamos que nós somos a noiva do Cordeiro, mesmo isso não sendo bíblico, nós estamos declarando que nós pertencemos a alguém. Quando nós dizemos somos a noiva do Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Então, quando nós dizemos somos a noiva do Cordeiro, nós estamos dizendo nós pertencemos a alguém. Nós temos alguém a qual nós pertencemos. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós somos dele e dele é nosso. Ou seja, nós, quando dizemos que somos a noiva do Cordeiro, estamos dizendo que pertencemos a Jesus, que pertencemos a Deus. E já que nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso guia. Então, esta simplicidade de quando nós dizemos, na inocência, dizemos que somos a noiva do Cordeiro, Deus gosta desse termo porque nós estamos dizendo que pertencemos a Ele. Nós estamos dizendo que nós somos dele e de mais ninguém. Ou seja, nós temos dono, nós não somos órfãos, nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós pertencemos a alguém, nós pertencemos a Jesus Cristo. Senhor, Ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Por isso que Deus não nos repreende, porque Ele gosta dessa simplicidade de dizermos que nós pertencemos a Ele, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. E quando nós falamos na simplicidade que Jesus Cristo, que a igreja é a noiva do Cordeiro, estamos dizendo que somos dele, pertencemos a Ele. Mesmo esse termo noiva do Cordeiro nunca ter existido na Bíblia. É uma frase que nós cristãos criamos. E na simplicidade, na inocência. E podemos dizer que pertencemos a Ele. Veja bem que nenhum texto bíblico afirma isso. Eu pesquisei, olhei, orei, jejuei, porque é um assunto bem polêmico esse, de falar que a igreja nunca foi a noiva do Cordeiro. É um assunto bem polêmico. É da baque na cabeça das pessoas. Os mais antigos que cresceram, aprenderam assim também, claro, vão ficar irados, frustrados. Alguns vão ficar, tipo, a ver navios, vão ficar nas nuvens, tentando entender o porquê disso e daquilo. Mas veja bem, a Bíblia nunca disse isso. Mas quando nós dizemos isso, dizemos que pertencemos a Ele. Por isso que Ele não nos corrige. Nós não somos a noiva, nós somos as virgens. De acordo com a parábola das 10 virgens, nós somos as virgens que irá se encontrar com o esposo, com o marido. Veja bem, a palavra diz: porque estou zeloso, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Ou seja, digamos que eu sou o marido e eu já estou em direção à minha esposa, que eu já estou em direção
a minha esposa com quem eu já sou casado, mas ainda falta a cerimônia. Eu já casei com ela, mas ainda não teve a cerimônia do casamento, mas nós já estamos casados. E me é apresentado uma virgem, uma dama de honra, ou seja, as virgens são a dama de honra. Veja bem, a igreja são as virgens são as damas de honra do casamento, ou seja, a igreja são as damas de honra do casamento cerimonial entre Jesus Cristo e Israel. E eu vou explicar isso no ponto 2 mais para frente. Veja bem, como uma virgem pura a um marido. Se eu já estou casado e alguém me apresenta uma virgem pura na minha frente, não significa que é com essa virgem que eu irei casar. Não significa que é com esta virgem que eu irei ter a minha cerimônia de casório. Ou seja, as virgens, quando Jesus falou essa parábola, ele já fala, não é só uma simples parábola. A parábola do capítulo 25 de São Mateus é uma profecia que irá acontecer exatamente como está aqui. A volta de Cristo, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, tudo vai acontecer exatamente como está no capítulo de número 25 de São Mateus. A parábola das 10 virgens não é só uma parábola, é uma profecia que irá acontecer. Da maneira que está escrita aqui, será a maneira da volta de Jesus Cristo. Exatamente desta maneira. O esposo vem aí. Jesus Cristo vem aí, querendo você ou não, querendo eu ou não, gostando nós ou não. Jesus Cristo está vindo. Ah, mas já faz tempo que ele está vindo, né? Faz tempo que fala que ele está vindo. Não é faz tempo que ele está vindo. Faz tempo que fala que ele está vindo. Jesus não disse, eu estou voltando. Jesus disse, eu vou voltar. Jesus disse, eu vou voltar. Da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Não é da mesma maneira que ele foi, ele está voltando. É da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Entenda isso. Olha a diferença. Ou seja, o versículo 2 do capítulo 11, 2 Coríntios, não significa que a virgem irá casar com o marido. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a igreja será apresentada como uma virgem pura a um marido. Mas não significa que esse marido é da igreja, que esse marido é nosso. De maneira nenhuma. Jamais está escrito aqui. Aqui está fazendo menção ao capítulo de número 25 de São Mateus da parábola, onde as virgens irão se encontrar com o marido ou o esposo. E nós vamos entender melhor essa parte na cerimônia à frente, quando nós formos desenrolando essa mensagem. Por favor, empresta a sua mente, por favor, me empresta os seus ouvidos, melhor dizendo, me empresta os seus ouvidos, e entendam e escutem, e após ouvirem e escutarem, examinem as escrituras e vão para o jejum e a oração, ok? Jejum e oração, após ouvir essas mensagens da parte do Espírito Santo, tá ok? 2. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Se a igreja não é a noiva, se a igreja não é com quem será casar, porque a igreja é as virgens. Então, quem é a noiva? Se a igreja não é a noiva, então quem é a noiva? Se não é a igreja que irá casar, mas a igreja terá uma participativa no casamento, como damas de honra, então com quem o esposo irá casar? Israel. No Antigo Testamento, vemos várias passagens dizendo que Israel é a esposa de Deus, é a mulher de Deus. Então, é com Israel que haverá o casamento. O casamento não será entre Jesus Cristo e a igreja. O casamento será entre Jesus Cristo e Israel. Até porque eu vou te explicar o que é o casamento. O casamento é um pacto. O casamento é uma aliança. Ou seja, Israel atualmente não tem pacto com Deus. Israel atualmente não tem pacto com Jesus Cristo.
Se Israel quiser ser salva, precisa se render a Jesus Cristo como Senhor e fazer parte da igreja. Se Israel não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os israelitas que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor irão para o inferno. Ou seja, tanto israelita, tanto judeu quanto gentios, todos precisam confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja já tem um pacto com Deus. A igreja tem o pacto da cruz. Os judeus israelitas, os israelitas não têm um pacto com Deus a não ser através da cruz. Se eles não aceitam a cruz, eles estão destituídos da glória de Deus. Se os judeus israelitas não aceitam o pacto da cruz, que é Jesus Cristo, eles estão destituídos da glória de Deus. Israel atualmente não tem pacto com Deus. Israel atualmente não tem aliança com Deus. O casamento é um pacto. O casamento é uma aliança. A igreja sabe quem é o esposo. A igreja sabe quem é o marido. A igreja sabe quem é o Messias enviado de Deus, Jesus Cristo. Mas os israelitas não aceitam isso, não entendem isso e não querem entender. Então, o Messias prometido retornará para esta terra e declarará que ele é o Senhor. Então, os israelitas, vendo Jesus Cristo descendo com grande glória e poder, confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas só depois que os israelitas verem ali a grandeza de Deus manifestada em Jesus Cristo. Então, os israelitas crerão e haverá um pacto entre Israel e Deus através de Jesus Cristo. Porque hoje em dia, Deus tem um pacto com o mundo através do evangelho de Jesus Cristo com os gentios. Se os israelitas quiserem fazer parte da salvação, terão que aceitar Jesus Cristo como Senhor. Senão, irão para o inferno. Mas não será assim para sempre. Jesus Cristo retornará para fazer um pacto com Israel, uma aliança com Israel. Israel reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias. E isso é o casamento, uma aliança, um pacto. 3. Quem são as 10 virgens? Nós já falamos aqui, nós já mencionamos aqui. As 10 virgens é a Igreja Santa. Todos que forem arrebatados, porque eles encontrarão com o Senhor nos ares. A igreja é as 10 virgens. As 10 virgens não é um mundo onde 5 estão preparadas na igreja e 5 fora da igreja. Não, todas as 10 estão dentro da igreja. Todas as 10 pregam, todas as 10 cantam, todas as 10 fazem parte do ministério. Então, a igreja é as 10 virgens. 4. Qual a função das 10 virgens? Qual a função das 10 virgens? A função das 10 virgens é as damas de honra, trazer glória para o noivo. Então, as 10 virgens são as damas de honra, e a função delas é trazer glória para o noivo. As 10 virgens são damas de honra, e elas têm a função de trazer glória para o esposo, melhor dizendo, não para o noivo, para o esposo. Veja bem, o casamento de hoje que nós vemos é diferente do casamento tradicional da época, da qual nós iremos falar como era o casamento tradicional da época, na parábola das 10 virgens, aqui, ok? Nós já estamos no ponto 4. Primeiro ponto, as virgens não são a noiva. Segundo, quem é a noiva? Israel. Terceiro, quem são as 10 virgens? A igreja. Quarto, qual a função das 10 virgens? Ser a dama de honra e trazer a glória
para o esposo. Já vamos entender. 5. Como funciona a tradição do casamento judaico? Estamos correndo aqui para adiantar, que o tempo está meio curto aqui no meu celular, devido à memória. Então, nós já estamos no ponto 5. E eu vou falar aqui como funciona a tradição do casamento judaico, como aconteceu na época. Na época, a esposa, a mulher já casada, mas ainda não havia acontecido a cerimônia de casamento. Veja bem, isso é muito importante, a cerimônia de casamento não tinha acontecido, mas eles já eram casados. Ou seja, Jesus Cristo e Israel já estão casados. A única questão é que ainda não aconteceu a cerimônia de casamento, que irá acontecer, sendo na igreja as 10 virgens, e só 5 serão preparadas para subir ao arrebatamento. Veja bem, presta atenção aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. Como funciona na época? A noiva, a esposa, ficava esperando o esposo. As virgens ficavam com a esposa. O casamento acontecia no tardar da noite, a partir das 6 horas da noite. Então, por isso, a questão das lâmpadas. Ninguém sabia, veja bem, ninguém sabia a hora do retorno do esposo. O esposo foi, mas vai voltar. Ninguém sabia a hora, ninguém sabia o momento, mas mandou ficar alerta. Então estava tudo ali preparado. A esposa estava preparada, as virgens estavam ali com as suas lamparinas, aguardando o retorno do esposo. E era normal, veja bem, era normal, o esposo chegar tarde. Ele chegava só à noite. E era normal chegar tarde. Tarde da noite. Quando já tinha escurecido. E quando o esposo chega, alguém grita: chegou o esposo! Aí vem o esposo! Quando alguém grita, aí vem o esposo, as virgens se levantavam, pegavam as suas lamparinas e iam de encontro ao esposo. Não é isso que está escrito aqui? Que o reino do céu é semelhante às parábolas das 10 virgens, vai acontecer de fato. Olha o que diz o versículo 1. Tomando as lâmpadas, saíram ao encontro. Aleluia. Ou seja, as virgens saíam ao encontro do esposo. O esposo chega e as virgens vão até o esposo. Não é o esposo que vem até as virgens, é as virgens que vai até o esposo. As virgens chegando até o esposo com as suas lamparinas acesas, elas fazem um cortejo nupcial. Ou seja, as virgens, como eu disse, a função dela é trazer glória ao esposo. E é feito a partir do momento que as virgens se encontram com o esposo, as virgens fazem um cortejo nupcial até a esposa. As virgens com as lâmpadas acesas simboliza glória ao esposo. O esposo chegou na noite, tudo escuro, ninguém está vendo. Mas quando as virgens chegam e alumiam o caminho, e alumiam o esposo, e as virgens estão indo com o esposo está sendo visto. E todas as pessoas estão de olho ao esposo, e não nas virgens. As pessoas estão de olho no esposo e não nas virgens, porque as virgens estão com as lâmpadas, e as lâmpadas não são para elas mesmas, mas as lâmpadas são para a glória do esposo. As lâmpadas das virgens não são para a glória delas mesmas, mas para a glória do esposo, para que o esposo seja glorificado pela sua luz. Ou seja,
A intenção das lâmpadas era glorificar o esposo. Então, o esposo era glorificado pela luz das virgens. Guarda isso. Então, é feito um cortejo nupcial, onde as virgens iam guiando o esposo até a esposa. Se as lâmpadas se apagassem na hora do cortejo nupcial, era vergonha para o esposo. O problema, a vergonha não ia ficar para a virgem, a vergonha ia ficar para o esposo. Porque o esposo seria envergonhado, o esposo seria humilhado no meio de um cortejo nupcial, onde todos os olhos estão voltados para o esposo, todos os olhos estão voltados para o esposo. Naquele exato momento, se apaga a luz, é um vexame. É a mesma coisa que colocar as damas de honra para fazer ali a sua missão de colocar as pétalas ali. E não se colocar pétalas o suficiente, quando a noiva está chegando, acaba-se a pétala no meio do caminho, aí falta as pétalas e a noiva não tem como ir até o esposo, porque o caminho das flores acabou, foi poucas pétalas ali, foi um vexame. Digamos dizer que é um vexame, uma vergonha. Então, praticamente acabar com a festa nupcial do casamento, e acabar com o casamento, praticamente, se a lâmpada da virgem se apagasse na hora ali da caminhada nupcial. Que a lâmpada da virgem se apague antes, porque se apagar durante ia ser uma vergonha. O noivo seria envergonhado, o esposo seria envergonhado, ele passaria um vexame, uma vergonha. Por isso, as virgens tinham que estar com as suas lâmpadas prontas e preparadas e com reservas. Por isso, 5 se prepararam, porque 5 sabia que não sabia a hora que o noivo ia vir. Elas sabiam que não sabia. Eu sei que é meio confuso, ou seja, eu vou simplificar. As virgens, 5 virgens, não sabiam a hora que o esposo ia vir. Elas sabiam que ele ia demorar. Elas sabiam que ele ia se tardar. Então elas se prepararam com azeite reserva. As outras tinham uma simples noção, ou achavam que tinham uma simples noção de que horas que ele ia vir. Não se prepararam para o atraso do esposo. Elas não se prontificaram para o atraso do esposo, então elas ficaram com o azeite que estava na botija. Mas 5 não se sentiram satisfeitas com o azeite na botija. Elas trouxeram reserva, porque se o esposo tardar, as lâmpadas podem se apagar. E se as lâmpadas se apagarem na hora do cortejo nupcial, seria vergonha para o esposo. Ou seja, as virgens não queriam envergonhar o esposo. Elas tinham a função de trazer glória para o esposo e não vergonhar o esposo. Já que elas não queriam vergonhar o esposo, elas se prepararam o suficiente para que o esposo fosse glorificado até o fim da cerimônia nupcial. Porém, 5 delas não se prepararam. 5 delas não estavam tão preocupadas com a glória do esposo. Tanto é que não levaram reserva. Aqui já vem um alerta. Não é quem tem azeite que vai subir no arrebatamento. É quem tem reserva que vai subir no arrebatamento. Não basta ter azeite na botija. Ter azeite na botija não significa que você vai subir, porque a qualquer momento a sua lâmpada pode se apagar. A qualquer momento a sua lâmpada pode trazer vergonha para o esposo. E Jesus Cristo não irá passar vergonha por causa de ninguém. Jesus Cristo não irá passar vergonha por causa de ninguém. Então, só quem tem azeite reserva, só quem tem reserva
Não basta ter azeite na botija, tem que ter reserva. Não basta ter azeite na botija, tem que ter reserva. Tem que ter azeite reserva. Quem não tem azeite reserva não sobe, porque durante as núpcias, durante a cerimônia nupcial, durante o casamento, as lâmpadas poderão se apagar a qualquer momento e Jesus Cristo poderia passar vergonha. E Jesus Cristo não irá passar vergonha por causa de ninguém. Jesus Cristo não irá passar vergonha por causa de ninguém. E é por isso que só subirá no arrebatamento os que estão vivos se tiverem reserva. Se não tiver reserva, não sobe. Não basta ter azeite, porque o noivo pode se tardar e demorar segundo o nosso entendimento, mas ele virá na hora que ele bem entender, na hora que ele achar que deve chegar. O esposo vai vir na hora que ele achar que deve vir. Jesus Cristo vai vir na hora certa, na hora que o Pai determinar. E agora ele vem. Não é na hora que eu acho, na hora que eu penso, na hora que eu faço os cálculos meio doido na Bíblia. Pego a Bíblia, calculo aqui, soma ali, subtrai ali, divido aqui, multiplica ali. E eu adivinho a hora que Jesus vai vir. Não faça isso, não seja idiota, porque os testemunhos de Jeová fizeram isso e erraram o cálculo 3 vezes e Jesus Cristo não voltou ainda. Jesus Cristo ainda vai voltar. Não fica fazendo cálculo de, Jesus vai vir tal dia, Jesus vai vir tal hora. Não, 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 não. Não é função da virgem saber a hora que vem o esposo. É a função da virgem ter azeite reserva, porque se o esposo tardar, se o esposo demorar, as virgens têm azeite reserva para glorificar o esposo. A função das virgens é glorificar o esposo. Ou seja, a função da igreja de Jesus Cristo é trazer glória a Jesus Cristo, é trazer honra a Jesus Cristo, é glorificar a Jesus Cristo, magnificar a Jesus Cristo. Esta é a função da igreja. Trazer glória e honra a Jesus Cristo. Esta é a função da igreja. Então, veja, essa é uma maneira que acontecia antigamente o casamento. Então, da mesma maneira que a parábola das 10 virgens no capítulo 25 menciona, e a tradição do casamento nupcial, como eu mencionei, irá acontecer. Jesus Cristo pode estar demorando, mas ele vai vir numa hora em que ninguém espera, em que ninguém aguarda ser a hora exata que Jesus Cristo vai vir. E quem tem a lamparina acesa e com reserva, não basta ter azeite na botija, não basta ter azeite na lamparina e não ter azeite para a cerimônia. Não basta estar aceso. Tem muito cristão aceso, mas não tem reserva. Não basta estar aceso. Não basta estar na igreja, não basta falar em línguas, não basta evangelizar, não bastou simplesmente orar, jejuar pouco tempo, orar 1 hora, orar. Não basta somente, tem que ter reserva. Não basta simplesmente estar aceso, não basta simplesmente fazer a obra de Deus. Se não tiver reserva, não sobe. Não basta simplesmente pregar, não basta simplesmente evangelizar, não basta simplesmente cantar na igreja. Se não tiver reserva, não sobe. Porque quem não tem reserva corre o risco de envergonhar Jesus Cristo. E Jesus Cristo não será envergonhado por ninguém. A igreja são as virgens que irá ser apresentada ao marido para a glorificação do marido e irá apresentar o marido à esposa. Haverá um cortejo nupcial. O arrebatamento é a igreja indo de encontro ao esposo e trazendo o esposo para a terra para apresentar a Israel que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então, a trombeta da 7ª trombeta de Apocalipse irá se concretizar aí, onde todos os reinos serão do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da 7ª trombeta tocar, a igreja estará de frente a frente com Cristo,
E quando a sétima trombeta tocar, a igreja irá apresentar Jesus Cristo para o mundo. A igreja irá apresentar Jesus Cristo e a glória de Cristo durante 1000 anos. As bodas do Cordeiro, a festa nupcial irá durar 1000 anos. Durante 1000 anos, a igreja estará com Jesus Cristo reinando na terra, com vara de ferro aos sobreviventes da grande tribulação, aos judeus, porque haverá, após as 7 taças da ira de Deus, após as 6 trombetas do Apocalipse e os selos, haverão sobreviventes. E esses sobreviventes serão guiados e regidos por Jesus Cristo com vara de ferro, e eles serão a maioria judeus. E a igreja estará arrebatada com Cristo, durante 1000 anos irá reinar com Cristo na terra. Aí entra a dispensação do milênio. Da mesma maneira que está em capítulo 25 de São Mateus, e a tradição judaica do casamento será exatamente igual. Quem não tem reserva não vai subir. Tem que ter reserva. Vamos nos adiantar aqui. 6. O que é a meia-noite? O que é a meia-noite? Todo mundo fala meia-noite aqui, meia-noite ali, mas ninguém sabe o que é meia-noite de fato. O que é a meia-noite? A meia-noite indica um período de horas avançadas e aplica até uma certa vulnerabilidade, pois as pessoas já estão cansadas, sonolentas ou cochilando, e qualquer evento nesse período é inesperado. Veja bem, a meia-noite é um período de horas bem avançado e implica até uma certa vulnerabilidade. A pessoa fica vulnerável, ela perde ali a atenção. As pessoas já estão cansadas, cansou, sonolentas, com sono. Se não está dormindo, já está com o olho meio que fechando. Está cochilando. E qualquer evento nesse período é inesperado. A Bíblia diz que todas as 10 dormiram. Não é 5 dormiu e 5 ficou acordada. Não. Todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. Não foi 5 que dormiu e 5 não dormiram. Todas as 10 dormiram. Tanto as loucas como as prudentes dormiram. Tanto as loucas como as prudentes dormiram. Todas dormiram. E a meia-noite é um evento inesperado, porque você está cochilando. Qualquer barulho, qualquer evento, você não está esperando. Ninguém esperava o esposo chegar naquela hora. Estavam até, podemos dizer que podia estar até babando de sono ali, roncando. E do nada, aí vem o esposo. Imagina o susto que a esposa teve, imagina o susto que as virgens tiveram. Elas acordaram, estavam dormindo, aí vem o esposo, acorda. Opa, o esposo tá vindo, cadê o esposo? O esposo tá vindo, acorda e tira, limpa aqui, limpa a cara ali. Vamos pra lá, lâmpada, vamos lá, a lâmpada. Azeite, será que tem azeite? Opa, tem azeite reserva. 5 tinha azeite reserva aos outros. Ixi, a lâmpada tá se apagando, a lâmpada. Azeite, pra manter a lâmpada acesa, azeite. Ih, ferrou, não tem azeite. Não tem azeite. Amiga, sua louca, me dá um pouquinho do seu azeite. Não foi assim? Me dá um pouco do seu azeite. Aí elas disseram, não, azeite não se empresta, vai comprar. Vai comprar o azeite, não se empresta azeite, vai comprar. E como se compra azeite? Na oração, no jejum, na leitura da Bíblia. Vai buscar, se vira, vai buscar o azeite. Vai buscar o azeite, o esposo está vindo. Se a gente emprestar do nosso azeite, também vai faltar para nós. Ou seja,
Se a lâmpada de vocês se apagarem, porque falta azeite, e nós emprestarmos um pouco para vocês, tanto a lâmpada de vocês quanto a nossa vão se apagar. Já que tanto a de vocês quanto a nossa vão se apagar, então faz o seguinte, vão comprar, porque nós não vamos correr o risco da nossa lâmpada se apagar. Nós nos preparamos, não vamos correr o risco da nossa lâmpada se apagar, então não vamos emprestar, não se pode emprestar azeite não se empresta, se compra, tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ir pro joelho, tem que ir atrás, tem que ler a Bíblia. Azeite se compra, se busca, vai atrás. Não se pede emprestado para ninguém. Vai comprar. E elas saíram e voltaram, já era tarde demais. É um evento inesperado, ninguém espera nada. Você, quando tá cochilando, qualquer barulhinho que der, você já vai acordar assustado, apavorado, sem saber o que tá acontecendo, onde eu tô, com quem, que dia é hoje, que horas são agora, já é dia, já é de noite, o que tá acontecendo, o que que aconteceu, de onde eu vim, de onde eu vou, pra onde vai, o que que houve, o que é, com o que é. Ninguém tá esperando nada quando você tá cochilando. Quando você tá cochilando, qualquer barulhinho, qualquer vento, você se assusta. Até se alguém for te acordar de fininho, fininho assim, quando alguém for te... Oh, acordei, que você já acorda. O que foi? O que foi? Você já acorda todo assustado, já acorda todo apavorado. Porque quem tá cansado e sonolento e quem tá cochilando, qualquer evento inesperado, qualquer evento assusta. A pessoa acorda assustada, qualquer evento inesperado ele assusta. Bom, vamos correr. O tempo está acabando. Quem dera tivesse mais memória para continuar falando, mas está acabando a memória do celular, então vamos falar rápido. A meia-noite também indica o fim de um dia e início de outro. A meia-noite indica o fim de um dia e início de outro, ou seja, a volta de Jesus Cristo será à meia-noite. O que isso significa? O fim de um período e o início de uma nova era. É o fim de um período e o início de uma nova era. Ou seja, vai acabar o período de ganância, de arrogância, de pecado deliberado. Iniciará uma nova era, onde Jesus Cristo irá reinar com vara de ferro. É vara de ferro, meu irmão. O Jesus Cristo, que é amor, irá reinar com vara de ferro. Isso significa: quem manda aqui é eu. Gostou, gostou, não gostou, engole. Durante 1000 anos. Gostou, gostou, não gostou, problema seu. Vai ser desse jeito. É assim que eu determinei e é assim que vai ser. Até o leão vai comer capim. Até o leão, que é carnívoro, que come carne, vai ter que comer capim. O que você acha que vai fazer, meu filho? Se Jesus Cristo vai falar, leão, você vai comer capim durante 1000 anos. Quem é você para querer bater de frente com Jesus, meu querido? Durante 1000 anos, Jesus Cristo vai reinar com vara de ferro. O diabo estará aprisionado durante esses 1000 anos. E a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Se goste ou não goste, gostando ou não, o Senhor Jesus vai reinar com vara de ferro. E vai reinar sobre todas as nações. Não é sobre um país, é sobre todos os países. Todos os países do mundo irão declarar que Jesus Cristo é Senhor. Todas as nações do mundo irão declarar que Jesus Cristo é Senhor e irão ter que responder e prestar conta para Jesus Cristo. Todas as nações, todos os reinos do mundo irão prestar conta a Jesus Cristo durante os 1000 anos. Querendo ou não, gostando ou não, ele irá reinar com vara de ferro, com justiça e retidão. Então, meia-noite indica o fim de uma era, início de outra era. Irá acabar esta era da graça, irá iniciar a era do milênio, onde será ali que Jesus Cristo irá reinar com vara de ferro e guiar o povo com vara de ferro por 1000 anos. Veja bem, depois dessa era, depois desse tempo, depois de 1000 anos,
O diabo será solto para testar o coração dos homens. Depois que o diabo testar o coração dos homens, haverá a guerra de Gog e Magog. Gente, tem muita gente na internet falando de Gog e Magog, por causa da guerra na Rússia contra a Ucrânia e tal. Gente, não viaja. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Jesus. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Jesus. Gog e Magog não é agora. Gog e Magog não vai acontecer agora, meus queridos e minhas queridas. Gog e Magog vai acontecer depois do milênio. Gog e Magog vai acontecer depois do milênio. Depois do milênio tá longe. Ainda falta Jesus Cristo vir arrebatar a igreja. Ainda falta Jesus Cristo reinar por 1000 anos. Depois que Jesus Cristo reinar por 1000 anos, o diabo será solto, irá testar o coração dos homens. E até então, somente aí o coração dos homens será testado. Não haverá pecado durante 1000 anos. Ninguém cometerá pecado durante 1000 anos. As pessoas irão ver Cristo, irão se render a Cristo, estarão ali. As pessoas, ainda haverá pecadores. A igreja de Jesus Cristo não, mas ainda haverá pecadores. Esses pecadores serão regidos por Jesus Cristo e a sua igreja santa. Serão regidos por Jesus Cristo e todos aqueles que foram arrebatados, que deram testemunho de Jesus Cristo, todos eles estarão ali com Cristo. Mas ainda haverá gentios durante esses 1000 anos que serão guiados. Ainda haverá pecadores durante esses 1000 anos. Só que eles irão reconhecer Jesus Cristo, não irão confrontar Jesus Cristo. O coração deles não serão assim de forma, não irão ser tão rebeldes como são hoje, podemos assim dizer. Mas depois dos 1000 anos, o diabo será solto para testar o coração deles. E eles, tendo o coração testado, irão se rebelar contra Jesus Cristo. Eles irão se rebelar contra Deus. Eles irão se rebelar contra Jesus Cristo. De novo. Gog e Magog só vai acontecer depois dos 1000 anos de reinado de Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo irá reinar com grande poder e glória. Onde Jesus Cristo estará sentado em Jerusalém, onde Jerusalém será a capital do mundo, onde Jerusalém será a grande potência mundial. Jerusalém será a maior potência mundial do mundo, porque será lá que Jesus Cristo irá reinar, será lá que Jesus Cristo vai estar sentado, será lá que o Messias estará reinando. Então, por 1000 anos, Israel será a capital do mundo. Por 1000 anos, Israel será o país modelo. Hoje nós temos Estados Unidos. A China está chegando perto, mas Estados Unidos ainda está de pé. Mas não será Estados Unidos para sempre. Se a China quiser tomar posto, que tome logo, senão não vai poder ser o país de primeiro mundo, o país líder das nações. Porque Israel, durante o milênio, que será líder das nações, não será Estados Unidos. Estados Unidos vai perder o reinado, Estados Unidos vai perder o lugar para Israel. Jesus Cristo é judeu. E ele irá reinar em Jerusalém. Então, Jerusalém será a chefe das nações unidas por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o diabo irá testar o coração das pessoas. As pessoas não vão se rebelar contra Cristo e vai ter a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog só vai acontecer depois dos 1000 anos. Por favor, irmão, não viaja. 7, para finalizar. 7º ponto. O que é clamor? Né? Como no versículo número 6 eu repeti, o clamor da meia-noite é o tema da mensagem. O tema da mensagem é o clamor da meia-noite. Então, o que é clamor? Clamor é o ato ou feito de clamar. Gritaria de quem suplica. Gritaria de quem suplica. Bradar. Dizer algo em alta voz. Dizer algo em alta voz. Isso é clamar. Ato de fazer um tumulto com alarido de modo explosivo. Clamor é ato de fazer um tumulto com alarido de modo explosivo. Clamor vem do latim clamores, que se refere ao verbo clamar, que vem do latim clamares, que significa conjunto de vozes
que se manifestam, conjunto de vozes que se manifestam, ato de fazer um tumulto com alarido de modo explosivo, bradar, dizer em alta voz. Para finalizar, nós iremos ler Tessalonicenses. Tessalonicenses, louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda Tessalonicenses, ou melhor, primeira Tessalonicenses. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, mas irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitas vos que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ou seja, Jesus Cristo vai vir como um ladrão na noite, ele não vai vir de modo secreto, ele vai vir de modo surpresa. O arrebatamento não vai ser furtivo, não é de modo furtivo, é de modo inesperado. Jesus Cristo não vai vir de modo furtivo, Jesus vai vir de maneira inesperada. Quando a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão na noite, não é de maneira furtiva, é de uma maneira inesperada, porque ninguém espera que um ladrão vai assaltar a sua casa. Ninguém espera que durante a noite alguém entre na tua casa para te roubar. Você acorda todo assustado com qualquer barulho. E é desta maneira que Jesus vai vir. Não é de maneira furtiva. É de maneira surpreendentiva. Ou seja, Jesus vai chegar surpreendendo, causando tumulto. As pessoas ficarão atordoadas. Todo mundo vai ficar assustado. Alguns terão uma surpresa boa. O arrebatamento, alguns terão uma surpresa boa, as 5 virgens terão uma surpresa boa, as 5 virgens terão uma surpresa ruim, porque elas não irão fazer parte ali das festas do Cordeiro, porque não dará tempo delas ir buscar azeite, porque não tem azeite reserva, mas as que estão preparadas entrarão para as bodas, ou seja, quando o esposo chegou, em Mateus 25, todos estavam dormindo, então todos tomaram um susto quando ele chegou, quando foi gritado que ele chegou. E todos se levantaram tomando um susto e se prepararam. Então, quando Jesus Cristo chegar, todo mundo vai tomar um susto, só que a igreja tomará um susto e será beneficiada, porque será arrebatada. O mundo tomará um susto e já era. Jesus Cristo vai chegar chegando. Jesus Cristo não vai chegar no modo furtivo. Jesus Cristo vai chegar chegando, dizendo: eu cheguei, eu tô aqui, é o arrebatamento, é eu que mando nisso tudo. Jesus vai chegar chegando, dizendo que manda em tudo. Jesus Cristo vai chegar chegando de uma maneira que ninguém espera, não é de modo furtivo, é de uma maneira que ninguém espera. Ele vai chegar com alarido, com voz de arcanjo, arrebentando tudo, dizendo: cheguei, agora quem manda aqui sou eu. O clamor da meia-noite, aí vem o esposo. Jesus Cristo está vindo aí. Quando ele vem, eu não sei. A hora que ele vem, eu não sei. A hora que ele vai chegar, eu não sei. Mas só sei de uma coisa: ele vai chegar. Eu sei de uma coisa: ele vai vir. E quando vir, todo mundo será pego de surpresa. Aleluia! Todo mundo será pego de surpresa, a igreja será pega de surpresa, mas será uma surpresa boa porque será arrebatada. O mundo será pego de surpresa, uma surpresa ruim por eles porque sofrerão a condenação. Todo mundo será surpreendido com a volta de Cristo, porque vai ser uma hora que ninguém espera. O clamor da meia-noite, o noivo, o esposo, vem aí.
Aí vem o esposo vem aí. Aí vem o esposo vem aí. Aí vem Jesus Cristo vem aí. Aí vem Jesus Cristo vem aí. Aí vem Jesus Cristo vem aí. O clamor da meia-noite é: Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E quanto menos esperar, você será surpreendido. Eu serei surpreendido. Todos nós seremos surpreendidos. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Quando? Eu não sei, mas só sei que Ele vem.